Olá, pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Não sei qual horário você está assistindo essa nossa aula. Nós vamos dar continuidade ao nosso tema de processo penal, em que nós estamos trabalhando provas no processo. Nossa primeira parte da aula, nós trabalhamos as disposições gerais sobre o tema, né? Nós trabalhamos as disposições gerais sobre o tema de provas, ali onde vai no artigo 155 ao artigo 157 do Código de Processo Penal. E hoje nós vamos entrar na parte das provas em espécie. Um tema que é extremamente importante, um tema que ele é muito cobrado em prova, muito cobrado em prova. E por mais que nós tenhamos uma jurisprudência vasta com relação a isso, né, e que são também cobrados em prova, a maioria dos questionamentos em prova com relação a este tema, prova de concurso com relação a este tema, é letra fria de lei. Então, eu indico aos senhores que façam a leitura, né, do artigo 155 até o artigo 250, porque ela tem muitas nuances. Nós ainda não vamos finalizar neste bloco o tema de prova, nós vamos até busca e apreensão, na verdade, nós vamos falar no próximo bloco, a partir da busca e apreensão, mas nós vamos iniciar agora, onde nós vamos tratar de exame de corpo de delito, cadeia de custódia, aquilo que é muito importante, que está muito atual e que é muito bom para a sua prova, tá? Vou compartilhar a tela aqui com vocês, para colocar nossos slides. E vai aparecer aí. Tranquilo? Então, olha só. Nós vamos iniciar aqui com provas em espécie, gente. O que é interessante, o que nós precisamos saber? Que quando acontece um crime, né? Muitas vezes, na maioria das vezes, esse crime ele sempre deixa vestígio, né? Não é à toa que a Polícia Civil consegue rastrear esse vestígio, né? E dentro desse tema, o que é interessante, nós tratarmos o corpo de delito, tá, pessoal? Nós tratarmos aqui mesmo o corpo de delito, como está aqui no material dos senhores. E o que é o corpo de delito, né? Se você pegar lá no artigo 158, logo no início do capítulo 2, ele fala exame de corpo de delito da cadeia de custódia e das perícias em geral. Esse é o nosso tema. Mas o que é o corpo de delito? Gente, olha só. Ele é definido como um conjunto de elementos sensíveis do fato criminoso. Corpo é toda substância formada de elementos sensíveis, ou melhor, de partes elementares dispostas e conjuntas. O que seriam esses elementos sensíveis, né? São aqueles princípios produtores que podem afetar os sentidos. Como assim? Que podem ser percebidos ou pela vista, ou pelo ouvido, ou pelo tato, ou pelo gesto, ou até mesmo pelo olfato, tá? Essa é a ideia do corpo de delito. Aquilo que, após o crime, é possível realmente denunciar que o crime aconteceu, tá? Muito bem. A ideia, pessoal, do corpo de delito é possibilitar com que a polícia judiciária tenha acesso àquilo que nós vamos passar a chamar de materialidade. Quando você fala, né, qual é o objetivo da polícia judiciária, do inquérito policial, é trazer os elementos que comprovem a materialidade do delito e os indícios da sua autoria. A ideia do inquérito policial, gente, eu preciso realmente provar que o crime aconteceu. A investigação precisa realmente me provar que o crime aconteceu, tá? E trazer indícios de que alguém cometeu aquele delito. Provas, não. A prova precisa da materialidade. Da materialidade, ou seja, do corpo de delito. Ah, Fabiana, mas tem crimes que realmente não deixaram corpo de delito ali, o vestígio ali. Vamos lá. No caso do crime da Elisa Samúdio, nós não tivemos o corpo dela para demonstrar que houve o crime. Mas a prova da materialidade desse crime foi provada através de outras coisas, prova testemunhal, não é isso? Agora, lembrem-se sempre que o corpo de delito ele demonstra a materialidade, e a materialidade nada mais é do que prova da existência do crime. Tranquilo? E aí nós temos o artigo 158, pessoal. No artigo 158, ele traz o seguinte: olha lá no seu Código de Processo Penal. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito. Então, olha lá, nós vimos uma situação em que a infração deixou vestígios, né? Então, a gente vê, por exemplo, num caso de homicídio, aonde o corpo ficou estirado lá no chão da cozinha. Neste caso, por ter deixado vestígios, nós temos obrigação, é indispensável o exame de corpo de delito, tá? Só que esse exame ele pode ser direto
ou indireto. E outra coisa importante, neste caso, pessoal, nos crimes que deixam vestígio, olha lá, nos crimes que deixam vestígio, no caso, o homicídio, por exemplo, não pode a confissão do acusado suprir quando pede-se esse corpo de delito. Quando um crime que deixa vestígio não deixa o vestígio, a confissão do acusado não pode ser utilizada como algo que vai suprimir aquela falta. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, no caso do goleiro Bruno, caso tivesse sido ele a pessoa a confessar e nós não tivéssemos nenhum outro elemento de prova capaz de demonstrar a materialidade daquele delito, só a confissão dele não teria levado ele a uma condenação, tá? O goleiro Bruno, na época, ele foi condenado em razão da prova testemunhal e não da sua confissão. Porque por mais que ele tivesse confessado, a sua confissão não seria capaz de suprir a falta do corpo de delito. Então, o artigo 158, ele é muito presente em prova, nós precisamos tratar isso. Então, olha aqui um exemplo, né? Em um crime de homicídio, é um crime que não transeunte, ou seja, crime não transeunte é um crime que deixa vestígio, é imprescindível o exame de corpo de delito. Caso ele não seja realizado ou não houve qualquer outra prova do crime, mas apenas a confissão, a absolvição do acusado seria medida imperiosa, tá? Agora, olha só. Numa situação em que o corpo de delito, os vestígios tenham desaparecido, eu posso utilizar a prova testemunhal. Ah, Fabiana, foi por isso, então, que o goleiro Bruno foi condenado. Sim. Por quê? Nós não tínhamos vestígio, sumiram os vestígios, né? No caso da Elisa Samúdio, até hoje nós não sabemos o que realmente aconteceu com o corpo da Elisa Samúdio, não é isso? Mas houve condenação do Bruno. Por quê? Porque uma testemunha, salvo engano, aquele teu sobrinho dele, confessou que ela tinha sido realmente morta naquela ocasião. Então, prestem atenção. Um crime que deixa vestígio e ele não tenha deixado, a falta desse vestígio não pode ser suprida pela confissão do acusado, mas pode ser suprida pela prova testemunhal, tá bom? Olha só, continuando aqui. O que é importante, então, nós vemos, pessoal, é a necessidade, então, de perícia. A perícia é imprescindível para esses crimes que deixam vestígio. Lembre-se, crimes que deixam vestígio pode cair na sua prova como crimes não transeuntes também. Mas, o que são esses vestígios, Fabiana? O próprio Código de Processo Penal, no artigo 158, parágrafo 3º, traz o que seriam esses vestígios. Vamos lá, no artigo 158A, ele diz lá no parágrafo 3º o seguinte: vestígio é todo elemento ou material bruto, olha lá, visível ou latente, constatado ou recolhido que se relaciona à infração penal, tá? Então, isso é o corpo de delito. Olha aqui, todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido que se relaciona à infração penal. Então, uma caneta que ficou no local do crime é um vestígio. Um fio de cabelo que está no local do crime é também um vestígio, tá? Um óculos que ficou, um celular que ficou, tudo isso é um vestígio, tá bom? Fabiana, mas você falou lá no começo que o exame de corpo de delito, os crimes que deixam vestígio, ele pode ser feito de forma direta ou de forma indireta. De forma direta é muito fácil a gente verificar. Como? Quando o perito ele faz o exame direto no corpo de delito. Só que ele pode fazer também de forma indireta. E o que seria isso? Dá uma olhada aqui. Quando ele não for feito diretamente sobre o corpo de delito, mas por outros meios de provas admitidos em direito. Por exemplo, ele examina o prontuário médico de determinado paciente que faleceu por erro médico. Entendeu? Ele não verificou o próprio corpo do paciente, mas ele foi lá de forma indireta, através de um outro instrumento, para poder corroborar a sua perícia. Olha aqui, na Lei Maria da Penha também admite-se como meios de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos em hospitais ou postos de saúde. Nós temos essa previsão na Lei Maria da Penha. Por vezes a gente não foi feito o corpo, o exame, a mulher se apresentou, foi no hospital, pode ser utilizado como prova? Pode. Precisa o perito fazer uma análise na própria mulher? Não, porque admite que seja utilizado isso também, tá? Uma informação muito importante é o seguinte: Fabiana, qual é o melhor horário? A lei estabelece qual é um horário para o exame de corpo de delito? Atenção, que isso aqui despenca em prova, tá?
Então, presta muita atenção. Primeiro, ele tem que ser feito por peritos, tá? O exame de corpo de delito pode ser feito em qualquer dia, em qualquer hora. Então, morreu no domingo, espera segunda para fazer o corpo de delito? Não. Foi encontrado um corpo meia-noite, vamos esperar a luz do sol de manhã cedo para fazer o corpo de delito? Não, você tem que fazer ali naquele horário, tá? E o laudo, tá? O laudo, pessoal, o laudo tem que ser elaborado no prazo máximo, atenção, vai cair na sua prova, ele vai pedir esse prazo, um prazo máximo de 10 dias, tá? Prazo máximo de 10 dias. Outro ponto que é importante é o seguinte, os peritos, se eles não derem conta de fazer esse laudo no prazo de 10 dias, eles podem, pessoal, pedir uma prorrogação em casos excepcionais. Mas não é o Ministério Público que dá, não é o juiz que oferece, é a pedido dos próprios peritos, tá? Isso tudo, pessoal, nós temos, né, no nosso Código de Processo Penal. Além disso, um ponto que cai muito na sua prova é a chamada autópsia, né? A autópsia, né, aquele exame, não sou professora de medicina legal, né, mas aquele exame que se faz no corpo para tentar saber a causa da morte. Em regra, pessoal, a autópsia ela tem que ser feita, atenção, pelo menos 6 horas depois do óbito. Por quê? Porque a gente vai ter os sinais de morte, né? Que às vezes eu tenho sinais que são aqueles sinais mesmo confiáveis, né? Por exemplo, a cabeça da pessoa está cortada fora do corpo, né? O corpo dela foi todo dilacerado, enfim. Mas às vezes a pessoa simplesmente tá aquele aspecto, tá sem respirar, tá não sei o que, você acha que morreu? Calma, vamos esperar pelo menos 6 horas. Um minutinho. Então, olha só. Nesse caso, então, vai cair na sua prova e vai ser pedido da seguinte maneira, que a autópsia, ela pode ser feita a qualquer momento. Pessoal, entende-se pela necessidade da autópsia ser feita pelo menos 6 horas após o óbito. Professora, como eu vou saber qual é o horário? Gente, a gente estuda na medicina legal chamada cronotanatognose, né? Que é o estudo do tempo da morte. Então, alguns sinais demonstram que a morte aconteceu, olha, já morreu de 1 a 2 horas, essa morte já está além das 8 horas, né? Alguns fenômenos cadavéricos que vão acontecendo e que vão demonstrando os sinais de morte. Né? Então, ele vê lá que ele já está com uma mancha verde abdominal, pô, já passou 6 horas de morte, né? Enfim, tá? Então, o próprio perito ele tem um treinamento para saber disso, um conhecimento muito bom para saber esse tipo de situação. Só que é o seguinte, muitas vezes eu estabeleço esse horário, a lei estabeleceu pelo menos essas 6 horas após o óbito, mas ele disse que, salvo se o perito julgar, pelas evidências dos sinais de morte, que a autópsia pode ser feita antes do prazo. Só que, nesse caso, ele tem que fazer uma declaração no próprio auto, tá? Na autópsia dele. É aquilo que eu falei. Eu tenho lá uma situação em que o cara foi decapitado, né? Em que tem de fora a fora da cabeça dele uma espada, por exemplo, um tiro da cabeça dele, ele tá acabou naquele momento. Pode fazer? Pode. O sinal de morte é evidente. O sinal de morte é evidente. Então, quando eu tenho, não preciso. Levem essas informações, porque essas informações elas são de extrema importância para a sua prova, tá? Outro ponto importante, pessoal, eu tenho aqui no artigo 162, parágrafo único do Código de Processo Penal, que ele fala em situações que relacionam-se à morte violenta, tá? No caso de morte violenta, pessoal, basta o simples exame externo do cadáver, ok? Mas a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso, né? Por quê? Geralmente estuda-se até isso que eu estou falando agora com vocês em medicina legal, né? Teve uma situação em que a, a pessoa, né, ela foi encontrada numa linha de trem, tá certo? E nessa linha do trem, o trem esmagou. A ideia era que, pelo fato do trem ter passado por cima da pessoa, ela iria receber uma indenização, né, com relação à empresa ferroviária. Caso de morte violenta, bastaria o exame externo do cadáver. Ocorre que os peritos fizeram sim a autópsia do corpo e verificaram que no momento em que o trem passou por cima dele, ele já estava morto. Ou seja, era um idoso,
tá? Em que ele morreu de morte natural em casa, e os familiares, por morarem muito próximo à linha ferroviária, à linha do trem, falaram, olha, vamos tentar uma indenização da empresa ferroviária. Colocaram o corpo do idoso lá na linha do trem, e o trem passou por cima. Então, por mais que o Código de Processo Penal estabeleça lá que em caso de morte violenta basta o simples exame externo do cadáver, para você que vai fazer uma prova para perito e tal, muito cuidado. A lei fala isso, mas nós existirão situações em que vão se tentar burlar a legislação a ponto de conseguir uma indenização neste caso. Então, disso daí, esse é um caso verídico, tá, pessoal? A perícia disse, olha, ele já estava morto, né? Então, a família estava tentando uma indenização com relação a isso. Então, se você olhar o artigo 162, abra lá no artigo 162, artigo 162, que nós já vimos aqui, autópsia, que falava da autópsia, tá? Aqui, no parágrafo único com relação à morte violenta, para vocês terem uma ideia, no meu Código de Processo Penal, ele está todo rabiscado, depois eu vou até tirar uma foto para te mostrar, onde eu vou riscando, colocando, escrevendo, então lá no meu artigo 162, parágrafo único, está escrito morte violenta, né? E, pessoal, eu tenho aqui o artigo 163. No artigo 163, ele vem me falar sobre as situações que envolvem a exumação, tá? A ideia da exumação, pessoal, é o seguinte, ela pode ser feita também em dia, tá? E hora previamente marcados. A ideia é que eu não posso simplesmente vir e falar, eu vou fazer uma exumação agora. Não, calma lá. Você vai ter que previamente agendar com quem? Com o administrador do próprio cemitério. Seja ele no cemitério público, seja ele no cemitério particular. E aí, o administrador do cemitério vai ter que indicar o local onde está a sepultura. Se ele não fizer, cai multa e prova, sob pena do delito, pena de desobediência. Então, o artigo 163, ele traz isso. A ideia é o seguinte, para efeito de exumação, a autoridade vai providenciar em dia e hora previamente marcados que seja realizada essa diligência, tá bom? No parágrafo único, ele diz o seguinte, o administrador do cemitério particular ou público indicará o lugar da sepultura sob pena de responsabilidade. No caso de recusa, então, olha lá, isso cai muito em prova, ou falta de quem indica a sepultura ou de encontrar-se o cadáver em lugar não destinado a inundações, a autoridade providenciará, procederá às pesquisas necessárias, o que tudo constará no auto. Ou seja, tudo o que aconteceu vai ter que constar no auto, tá, pessoal? Que é um documento onde ele descreve toda a diligência, tudo o que realmente aconteceu naquele momento, tá bom? Um ponto importante, pessoal, que tá, voltem aqui, tá lá no parágrafo único do artigo 158, isso foi incluído em 2018, tá, pessoal, de forma extremamente importante, que foi a priorização dos exames de corpo de delito quando se trata de crime que envolva violência doméstica e familiar contra a mulher ou violência contra criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência, tá? Então, atenção, perícias que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher, violência contra criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência tem prioridade de realização, tá? Então, isso aqui está no artigo 158, parágrafo único, lembrem dessas informações. Confie em mim quando eu digo que a letra fria da lei, na parte de provas, é o que é muito cobrado na sua prova, tá? Outro ponto importante, perícia, pessoal. A perícia, ou exame de corpo de delito, tem que ser feito por perito oficial. Atenção, não sei se vocês estão vendo aqui, que essa palavra perito está no singular. Toda vez que o código trouxer a palavra perito, nós estamos falando de perito oficial. Se trazer a palavra peritos, é porque não é o perito oficial, é porque naquela localidade não tem perito oficial, e aí vai ter que ser nomeado pessoas para poder fazer o exame de corpo de delito, e aí o código não, a lei não possibilita que seja realizado por uma única pessoa, tá? Então, olha só, a ideia é que o perito oficial, aquele que faz concurso público mesmo, seja portador de diploma de curso superior, tá bom? Então, essa é a ideia com relação ao perito. Na localidade, pode ser que você vá, né, para um local onde você não tem o perito oficial, né? Se não houver perito oficial, o exame vai ser realizado por duas pessoas idôneas. Essas pessoas precisam ser peritos? Não. Essas pessoas têm que ter portadora de diploma de curso superior, e esse diploma de curso superior, preferencialmente na área específica de que trata a habilitação técnica realizada na natureza do exame. Gente, atenção. Pode, por exemplo, um médico e um dentista fazerem um exame cadavérico num local onde não tem perito oficial? Pode.
Professora, mas é um dentista, não tem problema, porque a lei fala preferencialmente. Pode ser dois dentistas? Podem. Não tem médico. O que eu vou fazer? Eu não tenho perito oficial. Tem que ser pessoas idôneas. Então, ele fala realizado por duas pessoas idôneas. Tem que ter curso superior. E o diploma tem que ser preferencialmente, não é obrigatoriamente na área, tá? Aí, atenção. O perito oficial, ele presta compromisso no ato da posse dele. Quando vocês forem tomar posse, tá, pessoal? Quando vocês forem tomar posse no concurso público, vocês vão passar, né? Seja ele na Polícia Civil do Amazonas, Polícia Civil do Alagoas, onde for que vocês fizerem. No ato da posse, vocês vão prestar compromisso de bem cumprir o trabalho de acordo com a lei, sob pena de você sofrer os rigores que a própria lei impõe caso você não cumpra. O seu compromisso é prestado no ato da posse. Então, se cai na sua prova, o perito oficial precisa prestar compromisso ao fazer a perícia? Não, porque ele já prestou compromisso de bem e fielmente desempenhar o cargo no dia que ele assinou o termo de posse. Agora, quando naquela localidade não tiver perito oficial, os peritos que forem nomeados pela autoridade para fazerem aquela perícia deverão prestar compromisso de bem e fielmente desempenhar o cargo. Isso é muito cobrado em prova, tá? Atenção sobre isso. Professor, e se, por exemplo, chega lá, ele faz uma perícia agora 10 da manhã, ele faz uma perícia 10 da noite. Nas duas ele vai ter que prestar o compromisso e assinar? Vai, tá? Vai. Tá certo? Outro ponto importante com relação à perícia. Muitas vezes aquela perícia pode ser de difícil elucidação, muito complexa, tá? O código também traz situações relacionadas a perícias complexas, tá, pessoal? A perícias complexas. E aí? Neste caso, se essa perícia ela for muito complicada, muito complexa, e ela pode abranger mais de uma área de conhecimento, aí vai poder designar a atuação de mais de um perito oficial. Olha só, existe a possibilidade de eu delimitar mais de um perito oficial? Se cai na sua prova, não há possibilidade de um ordenamento jurídico de cobrança de perícia que seja realizada por mais de um perito. Cuidado! Se a perícia for complexa, poderá sim ser designado mais de um perito oficial. E ainda a parte poderá indicar mais de um assistente técnico com relação a isso, tá? O que eu tenho isso no artigo 159, parágrafo 7º. Dá uma olhada. Tratando-se de perícia complexa, então aqui artigo 159, parágrafo 7º do Código de Processo Penal. Gente, a minha aula tem que se assistir a minha aula, seja lá ao vivo, com gravação, portando o seu VADMEC. O VADMEC tem que estar aberto. Então, olha lá. Neste caso aqui, portanto, tratando-se de perícia complexa que abrange mais de uma área de conhecimento especializado, poder-se-á designar a atuação de mais de um perito oficial. É obrigatório? Não, é uma faculdade, tá? E a parte vai poder indicar mais de um assistente técnico também, tá bom? Outro ponto importante, pessoal, é com relação a exame complementar, tá? Quando eu estiver diante de lesões corporais, né, é possível ser determinado o exame complementar em caso de lesão corporal, normalmente para se constatar a extensão das lesões e qualificar como leve, grave ou gravíssima. Se você der uma olhada lá no seu Código Penal, lá no artigo 129, ele traz lá, lesão corporal, ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Aí ele coloca detenção de 3 meses a 1 ano. Aí ele me traz lá a lesão corporal grave, no parágrafo 1º, e doutrinariamente reconhecido a lesão corporal gravíssima no parágrafo 2º. Lá no parágrafo 1º ele diz que a lesão corporal grave é que resulta para incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Gente, então alguém veio e me lesionou, tá certo? Aí me trouxe uma incapacidade por ocupação habitual por mais de 30 dias. Para que eu possa realmente atribuir a alguém a lesão corporal grave com base no artigo 129, parágrafo 1º, inciso 1, eu vou precisar de um exame complementar. Depois de 30 dias, essa pessoa vai ter que voltar no perito para o perito realmente confirmar se ela ficou impossibilitada das suas ocupações habituais por mais de 30 dias. Se o perito verificar isso, beleza, tranquilo. Então, assim, quando eu estou dando essa aula para alunos da faculdade, eu já indico, olha, quando você for advogado e o seu cliente, o Ministério Público vir e for
oferecer denúncia contra o seu cliente por lesão corporal grave ou lesão gravíssima, fique tranquilo, tá? Só que, no momento do juiz proferir a sentença, ou quando você tiver na parte das suas alegações finais, e você verificar que não tem um laudo complementar, você informa o juiz. Fala, doutor, não há que se falar em qualificadora na lesão corporal, eis que não tem qualquer prova pericial complementar que comprove realmente que houve a incapacidade de preocupações habituais por mais de 30 dias. De forma que o meu cliente tem que ser condenado na lesão corporal leve, detenção de 3 meses a 1 ano, tá? Então, essa é a ideia. Então, pessoal, dá uma olhada. Nesse caso, deve o exame complementar ser determinado pela autoridade policial. Então, quando você for delegado de polícia, você já entregue para a vítima de lesão corporal a requisição do laudo da perícia da lesão corporal para ela fazer no dia, e já entregue uma outra requisição para ela fazer 30 dias depois, e fale para ela, olha, vá e faça esse documento que eu estou te falando, que é o exame complementar, porque se você não fizer, aquela pessoa vai responder por lesão simples, tá? Pode ser também autoridade judiciária de ofício, muito cuidado com toda a situação que trata de ofício, tá? E a requerimento do Ministério Público, do ofendido, do acusado ou do seu defensor, conforme está no artigo 168. Dê uma olhada lá no artigo 168 do Código de Processo Penal, e ele vai falar, em caso de lesões corporais, se o primeiro exame pericial tiver sido incompleto, proceder-se a exame complementar para determinação da autoridade judiciária de ofício ou requerimento do MP, do ofendido, do acusado ou do seu defensor, tá? Então, aí no parágrafo 2º ele fala com relação à lesão corporal, essa situação de se fazer o exame 30 dias depois, considerando que nós vamos ter uma qualificadora quando tivesse incapacidade por mais de 30 dias. Certo? Ponto muito importante, pessoal, é a chamada cadeia de custódia. Vou até falar aqui de novo, cadeia de custódia. Nós até tivemos uma decisão hoje que saiu do STF, onde ele fala que o descumprimento da cadeia de custódia por si só não traz a nulidade da prova, né? Então, para que essa cadeia de custódia? Vamos ver o que vai ser falado mais sobre isso. Mas, enfim, nós tivemos aí o pacote anticrime que modificou, né, muita coisa no processo penal, trouxe um rigor maior para quem comete o crime e também trouxe uma proteção maior para a prova, estabelecendo mesmo regras para a cadeia de custódia, né? E onde que está isso? Artigo 158. Então, o que seria a cadeia de custódia? O artigo 158 caput fala, olha aqui, é um conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado, em locais ou em vítimas de crime, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte. A ideia da cadeia de custódia, pessoal, é a polícia se deparar com um indício, tá? E esse indício não ser maculado, esse indício não ser prejudicado para a prova, para o processo, para a própria investigação. Entendeu? A ideia é essa. Porque, por exemplo, imagina você acha uma caneta no seu local de prova, no seu local de crime. Aí o investigador vai lá, pega essa caneta, já coloca no bolso dele. Aí ele, não precisa de uma caneta, ele já vai lá e escreve, pera lá. Possivelmente eu tinha aqui uma impressão digital de alguém. A partir do momento que ele veio e ele não tratou bem deste indício, ele maculou, ele prejudicou aquela prova. Por isso que eu preciso realmente ter uma cadeia de custódia. E qual é o início da cadeia de custódia? Isso cai em prova, caiu na última prova que eu fiz, infelizmente eu não passei. Mas foi por muito pouco, foram 2 pontos, mas esses 2 pontos eu acho que eu vou levar para minha vida inteira. Falar, olha, eu podia tanto ser delegada no Paraná, mas a nota de corte foi 83 e eu tirei 81. Mas é assim mesmo, né? Vai ser história para contar quando eu passar. Eu vou falar, olha, me lasquei no Pará, me lasquei no Paraná e passei, sei lá, né? No Amazonas. Então, olha só. Início da cadeia de custódia. O início da cadeia de custódia vai se dar com a preservação do local do crime, tá? Ou com procedimentos policiais ou periciais em que se detecta a existência de um vestígio. Gente, a ideia é o seguinte: quando a polícia chega no local do crime, a ideia é preservar, porque o local do crime fala, mas ele fala com gente inteligente. Eu costumo dizer que a pessoa inteligente para entender o local do crime é o perito, tá? Não é nem o policial. O policial chega,
Organiza para ninguém macular o local do crime. Organiza para aquele local do crime realmente depois poder conversar com o perito, né? Agora, se chegar lá e estiver todo bagunçado, todo remexido, todo escangalhado aquele local de crime, possivelmente o perito vai falar: o local de crime está prejudicado. Eu não tenho como entender o que aconteceu aqui. Então, o início da cadeia de custódia está com a preservação do local de crime. Dá uma olhada aqui para mim, no artigo 158-A do Código Penal, processo penal, tá? Ele diz: considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio. Beleza. Parágrafo 1º, início. Lembre-se que vai cair na sua prova. O início da cadeia de custódia vai se dar com a preservação do local do crime, tá? Mas também com procedimentos policiais, pessoal, ou periciais que detectam a existência de um vestígio. Por exemplo, chegaram no local do crime, preservaram o local do crime, e aí você encontrou a arma do crime. Poxa, ali pode ser o início da minha cadeia de custódia, né? Eu vou preservar aquele vestígio, tá certo? E outra coisa, pode ser feito pelo perito, mas também por qualquer outro agente público, não só autoridade policial. Qualquer agente público que reconheça um elemento com potencial interesse para a produção de prova pericial vai ficar responsável pela sua preservação. Então, por exemplo, chega lá um policial, ou um técnico, ou um perito, qualquer pessoa que encontrar aquele elemento, né, e verificar nele um potencial interesse para a produção de prova pericial, vai ficar responsável pela sua preservação. Tudo isso daqui tá, pessoal, tá no parágrafo 1º do artigo 158-A e no parágrafo 2º, tá? Então, artigo 158-A, os parágrafos 1º e 2º são de muita importância. E o terceiro, pessoal, diz o que é o vestígio, nós já tratamos dele anteriormente. Esses artigos eu vi caindo muito em prova, tá? Então, tenho um carinho muito grande com ele, tá certo? Mas e aí, quais seriam essas etapas da cadeia de custódia? Em regra, eu preciso utilizar essas etapas de maneira cronológica, desde o primeiro, que é o reconhecimento, até o descarte, que é o último, tá? E na sua prova, ele vai te cobrar que você saiba realmente o que é cada um deles. Por quê? Ele vai pegar o conceito, por exemplo, de isolamento e falar que é reconhecimento. Mas não, presta atenção. Então, quais seriam as etapas da cadeia de custódia? Nós vamos precisar analisar e ler com bastante afinco o artigo 158-B do Código de Processo Penal. Nós vamos ter como primeira etapa o reconhecimento. Gente, atenção, você chega no local do crime, o que você vai fazer? Encontrou um objeto que tem uma potencialidade para perícia, né? Então, eu reconheci um objeto. Então, eu identifiquei, dá uma olhada, ato em que se identifica, distingue um elemento com potencial interesse. Eu chego lá e falo: meu Deus, achei uma faca. Esse ato de eu ver a faca no local do crime de homicídio, já falo: olha, eu reconheci um elemento com potencial interesse para a produção de prova pericial. Isso é o reconhecimento. Após o reconhecimento, o que eu tenho que fazer com aquele objeto? Isolar. O isolamento, para que você isola um objeto? É para a gente tentar evitar que se altere o estado da coisa. Preservar o ambiente imediatamente relacionado aos vestígios locais do crime. Então, o que eu vou fazer com aquela faca? Eu vou isolar aquela faca de outros elementos para que ela não se contamine, para que eu realmente possa tirar dela elementos probatórios para para minha investigação. Depois que eu reconheci, beleza, eu vi a faca como um elemento de potencial interesse para minha investigação. Eu isolei, para quê? Para que eu evitasse que se altere o estado. Deixa isso daqui quieto, que é para ninguém estragar. O que eu vou ter que fazer? Eu vou fazer a chamada fixação, tá? Lembra-se que os 4 primeiros é chamado RIFC, tá bom? O que seria a fixação? A fixação, pessoal, nada mais é do que eu vim e descrever aquele vestígio. Eu reconheço, eu isolo, agora eu vou descrever esse vestígio. Então, eu vou dar uma descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no local do crime. A posição na área que ele foi verificado. E aí eu posso ilustrar com fotografia, filmagem, sendo indispensável para a descrição no laudo pericial o perito responsável pelo atendimento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou isolar, ninguém chega perto aqui dessa faca. Vou lá, tiro foto, descrevo, né? Escrevo que foi encontrado uma faca, beleza. Depois que você reconheceu, né? Você isolou, ninguém chega perto aqui. Você tira a foto, detalha, aí sim, você vai tirar aquele objeto. Porque você vai falar o seguinte: de que vai me adiantar eu reconhecer, eu isolar, e eu simplesmente vim coletar aquele objeto, tirar ele dali? Não, deixa eu fotografar para ver como ele foi encontrado.
Lembra do que a gente às vezes assiste em jornal, tal, que aparece a faca do crime no local? Aquilo nada mais é do que a fixação. Depois que você fez aquilo, aí beleza, vamos coletar. Eu preciso tirar aquele elemento daquele local. Então, é o ato de recolher o vestígio que se será submetido à análise pericial, respeitando as suas características e a sua natureza. Então, eu realmente vou coletar aquele vestígio, né? Beleza, peguei ele na minha mão. O que eu vou fazer? Agora, eu já vou para a quinta etapa, né? Aqui, eu vou ter o ATRP. Eu tive primeiro o RIFC e agora eu tenho o ATRP, né? O que seria isso? Acondicionamento. Quando eu reconheço, eu isolo, eu fixo, quer dizer, eu detalho, eu coleto, agora eu preciso acondicionar. A ideia do acondicionamento, pessoal, eu vou ficar com aquela faca na minha mão? Não. Eu vou fazer o quê? Embalar aquela faca de forma individualizada. Eu vou verificar quais são as suas características físicas, químicas e biológicas. A faca, tranquila, eu boto dentro de um saquinho. Mas se eu tivesse achado um esperma no local do crime, como eu ia ter que acondicionar, né? Aí o perito ia saber, né? Num tubo, vou ter que pegar, enfim, né? É uma situação ali que não é simplesmente pegar e botar dentro de um saquinho. Então, eu tenho que verificar até como eu vou embalar de forma individualizada. Não vou colocar todos dentro do mesmo saco, por exemplo, tá? E isso daqui para posterior análise. Agora, a ideia, pessoal, é que eu anote a data, o horário e o nome de quem realizou essa coleta e acondicionamento para a gente poder realmente fazer um rastreio. Depois chegou, deu uma merda. Olha, tem uma impressão digital aqui. Poxa, essa impressão digital foi do próprio policial, tá o nome dele lá. Não era, porque ele pegou lá, porque ele coletou. Beleza. Acondicionou, pessoal. Coloquei todo. Eu ainda estou no local do crime. Coloquei dentro do saquinho ali, embalei. Show. O que eu vou fazer com ele? Eu tenho que levar ele para um outro local. É o local onde tem a perícia. É o T. Eu vou transportar este vestígio. Então, a ideia desse transporte é transferir o vestígio de um local para o outro, utilizando as condições adequadas, né? Embalagem, veículo, temperatura, de modo a garantir a manutenção de suas características originais, bem como o controle de sua posse. Então, todo o RIFC e o AT, e o A, né, que é o acondicionamento, eu faço no próprio local do crime. Agora, depois, o que vai adiantar eu fazer tudo isso e deixar aquele lá no local? Não, vou ter que levar ele para o local de perícia. Então, eu vou transportar esse vestígio. Eu vou transferir esse vestígio de um local para o outro, sempre verificando, né, garantindo para que as características dele se mantenham de forma original. Tranquilo. Depois que eu transporto, eu vou levar ele para um lugar, alguém vai receber, não vai? Sim. Então, eu vou ter o R do ATRP, o R, que é o recebimento. Isso sim é o ato formal de transferência da posse do vestígio. Até aqui, pessoal, o vestígio. Opa, parou aqui a minha energia. Eu acho que eu parei de gravar também. Foi meu computador. Pera lá. Ele vai já ligar de novo. Tá um breu, né? Aqui no transporte, pessoal, transporte não entregar ele para o perito. Porque muitas vezes não é o perito que está no local do crime. Pode ser que seja uma outra pessoa, pode ser que seja o próprio policial. E aqui eu vou fazer a transferência da posse do vestígio. Aí, o que eu preciso? Ele tem que ser documentado, com no mínimo informações referentes ao número do procedimento, tá? A unidade de polícia judiciária relacionada, o local de origem, o nome de quem transportou o vestígio, o código de rastreamento, então tem que estar tudo lacrado, tudo tem que estar. Natureza do vestígio, o tipo de vestígio, protocolo, assinatura e identificação de quem recebeu. Nada mais é como se você tivesse um livro, né? Para aqueles livros de entrega e tal, que você faz, às vezes até no próprio escritório, ó, entreguei para fulano, entreguei para ciclano, né? É isso, para você saber de onde veio, para quem foi e ter aquilo ali. Bom, o que adianta eu receber isso no local de perícia se eu não fizer a perícia em si? Então, a pessoa reconheceu, a pessoa isolou, a pessoa detalhou, fixou, não é isso? A pessoa pegou o vestígio, coletou, o que ela fez? Embalou aquele vestígio. Depois que ela embalou, ela tem que transportar, transportou, ela recebe. Aí o perito já recebeu no central de custódia, não é isso? Muito bem. Ele vai ficar só naquele período? Não. Agora ele vai fazer a perícia em si. A perícia em si é o chamado processamento. É o momento em que eu vou realmente manipular o vestígio de acordo com a metodologia adequada às suas características biológicas. Vocês acham que eu vou manipular o esperma da mesma forma como eu vou manipular uma faca? Não, não é. Tá certo? Não é.
Eu vou manipular de acordo cada um com as suas características. Então, olha aqui, a fim de obter o resultado desejado, que deverá ser formalizado em laudo produzido por perito, ok? Aí, o que que eu faço, pessoal? Terminei aquela perícia. Depois que você terminou, pessoal, você vai ter que guardar aquele vestígio, tá certo? Esse vestígio é o A. No final é o AD, né? É o armazenamento. O que que é esse armazenamento? O armazenamento vai acontecer quando a perícia em si já estiver finalizada. Então, é um processo referente à guarda em condições adequadas do material a ser processado, guardado para a realização de contraperícia também, porque às vezes o perito faz a perícia, a defesa fala, eu quero uma outra perícia com relação a isso, beleza. Descartado ou transportado com vinculação ao número do laudo correspondente. E por fim, pessoal, depois que a perícia já foi feita, já foi armazenado para contraperícia, eu descarto. O descarte não é pegar aquele ali e jogar fora. Não, não é, tá? O descarte, pessoal, é a liberação do vestígio. A ideia da liberação do vestígio é eu retornar ele para a autoridade policial. Olha, autoridade policial, já fiz a perícia aqui nesse celular, já fiz a perícia aqui nessa faca, já fiz a perícia nesse esperma. Tá aqui o meu laudo e o material. Devolve aquilo ali, tá? E aí eu vou respeitar a legislação vigente e, quanto pertinente, mediante autorização judicial. Pode ser que eu faça, sim, o descarte na palavra descarte? Sim, pode, desde que eu tenha autorização judicial para isso e eu respeite a legislação. Isso é a cadeia de custódia. É muito difícil você decorar a cadeia de custódia, mas é importante que você monte essa história cronológica dela. É interessante, tá? O que o Código de Processo Penal estabelece com relação à cadeia de custódia? Que essa coleta de vestígio tem que ser feita de forma preferencialmente por perito oficial. Gente, presta atenção, cuidado. Se ele falou obrigatoriamente, pense logo, será que em toda cidade eu vou ter um perito oficial? Às vezes você vai ser mandado para Curuá, às vezes você vai ser mandado lá para o Marajó, né? Numa cidade interior em que a perícia não existe muito próximo, em que a perícia vai acontecer em local mais longe, entendeu? Então pode ser que eu não tenha alguém para fazer. Então lembre-se tudo relacionado a isso. É a possibilidade, né? Então, preferencialmente por perito oficial. O que dará encaminhamento necessário para a cadeia de custódia, ainda que seja necessário o exame complementar. Outro ponto importante, gente, para fim de preservar o vestígio, é proibida a entrada em locais isolados, ou também a remoção de qualquer vestígio dos locais de crimes antes da liberação por parte do perito. Gente, isso caiu aqui na prova da Polícia Civil do Pará, tá? Para delegado. Se a pessoa entrar num local isolado, remover o vestígio dali sem autorização do perito, isso pode ser considerado como fraude, tá bom? Isso é crime, isso é fraude, tá? Caiu na prova da Polícia Civil do Pará, ok? Artigo 158-D, ele traz uma descrição detalhada de como deve ser feito o acondicionamento, tá? Vamos lá no artigo 158-D. Pessoal, deixa eu ver aqui que o Davi tá me mandando uma mensagem. Gente, deixa eu fechar aqui só um segundinho. Pronto. Lá no artigo 158-D, ele diz o seguinte, aí é a forma como ele descreve. Então, abra lá esse artigo 158-D para a gente ler junto, tá? Para a gente não perder essa informação. Diz o seguinte, vou fechar aqui, isso. O recipiente para condicionamento do vestígio será determinado pela natureza do material, inclusão do pacote anticrime. Preocupação muito grande do legislador com relação a isso. Todos os recipientes deverão ser selados com lacre, com numeração individualizada, de forma a garantir a inviolabilidade e idoneidade do vestígio durante o transporte. Tem que ser lacrado. O recipiente deverá individualizar o vestígio, preservar suas características, impedir contaminação e vazamento, ter grau de resistência adequado e espaço para o registro de informações sobre o seu conteúdo. O recipiente só pode ser aberto pelo perito que vai processar a análise. Então, naquele momento em que foi feita a coleta, o acondicionamento, o transporte, o recebimento, né? Foi recebido lá na central de custódia, só quem vai poder abrir é o perito que vai fazer o próximo passo, que é o processamento, tá? Então, o recipiente só poderá ser aberto pelo perito que vai processar a análise e motivadamente por pessoa autorizada.
Então, por exemplo, o perito oficial, ele pode abrir e não precisa dizer por que ele abriu. Agora, se o perito oficial falar o seguinte, olha, vai lá, você abre o vestígio, já vê o que é, essa pessoa que foi autorizada vai precisar constar no auto e como motivada por que ela abriu, tá? E o parágrafo 4 diz, após cada rompimento de lacre, deve-se fazer constar na ficha de acompanhamento do vestígio o nome e a matrícula do responsável. Então, por exemplo, chegou lá, ele abriu o lacre. Depois ele vai fechar, não vai? Beleza, ele vai constar lá o nome, a matrícula, a data, o local e a finalidade com que foi aberto o lacre. Pega esse lacre velho, joga dentro da sacola junto com o vestígio e anota um novo lacre, tá? E tem que estar isso. O lacre rompido deverá ser acondicionado no interior do novo recipiente. Isso é muito importante, tá bom? Aqui, o 158E fala algumas coisas interessantes também, fala sobre a central de custódia. Então, eu entendo que tem que dar uma lida no artigo 158F. No 158F, perdão, pessoal, olha só. Então, faça a leitura, eu indico que vocês façam a leitura, eu não vou ler agora, porque ler vai facilitar você, né, a leitura. Então, todos esses artigos, desde o 158A até o 158F, vai cair muito na sua prova, tá? Outros pontos também de perícia que é muito importante para você é a perícia de local de incêndio, tá? Saímos da cadeia de custódia, voltamos agora nas perícias em espécie. Perícia de local de incêndio que já foi cobrado muito em prova. Eu, pelo menos, já fiz pelo menos umas 3 provas nessa minha vida de concurso em que me caiu a necessidade de conhecer a perícia de local de incêndio. Então, vamos lá no artigo 173. Aqui no meu, tá escrito uma baita palavra incêndio no artigo 173. Primeira coisa, pessoal, o que o perito vai ter que buscar num local onde ele tem incêndio? Ele vai ter que tentar verificar a causa e o lugar em que houver começado, tá? O perigo que dele tiver resultado para a vida ou para o patrimônio alheio, a extensão do dano que o incêndio causou, os valores e as demais circunstâncias que interessarem a elucidação do fato. Então, o artigo 173, ele é de extrema importância para que você conheça e possa resolver isso na sua prova, tá bom? Outra espécie de perícia é o perícia de reconhecimento de escritos, tá? Está no artigo 174, também está escrito aqui no meu reconhecimento de escritos. Qual que é a ideia? A ideia aqui, pessoal, é a gente reconhecer mesmo escritos e saber se aquela pessoa ela está, ela está com eu liguei aqui, apareceu um erro. Se a mesma letra daquela parte que foi escrita, daquele documento escrito, é a letra da própria pessoa. Então, eu tenho um corpo de delito aqui, algo relacionado à escrita, tá? Não preciso fazer o reconhecimento daquele escrito. Como que ele é feito? Primeiro, a pessoa tem que ser intimada para que se atribua ou possa atribuir aquele escrito para ela. Depois, para fazer a comparação, poderá servir qualquer documento que a pessoa reconhecer ou já tenha sido judicialmente reconhecido como seu instrumento de próprio punho. Entendeu? Ou sobre cuja autenticidade não houver dúvida. Posso pegar ali no cartório, aquele onde eu fui reconhecer aquele escrito, aquela assinatura? Posso. Já tem um documento onde aquele documento foi reconhecido como da minha própria letra? Pode sim. E além disso, pessoal, a autoridade, se necessário, cuidado, se necessário, requisitará para o exame os documentos que existirem em arquivos ou estabelecimentos públicos. E nestes realizará a diligência e daí não puderem ser retirados. Então, eu não posso retirar nada lá do cartório, eu posso ir lá no cartório, ok? Só que, por exemplo, pessoal, eu não sou obrigada a produzir prova contra mim. Então, em razão desse direito de não produzir prova contra si, caso o indiciado se recuse a fornecer o material, não há que se falar em crime de desobediência. Eu não vou escrever. Escreva para mim aí, a Fabiana fez isso e isso. Não vou escrever. Eu não sou obrigada a produzir prova contra mim. E aí o perito vai se valer de outros documentos escritos pelo investigado, desde que esses documentos sejam autênticos. Isso eu tenho no artigo 174. Perfeito?
Vamos lá, eu preciso ficar organizando essa entrada do meu quarto, saída do meu quarto aqui. Perfeito? Outro ponto importante, pessoal, está relacionado ao laudo pericial, tá? Qual que seria o valor probatório do laudo pericial? Nós vamos obedecer o que o próprio artigo 155 diz. O juiz ele vai ter a sua persuasão racional. Quer dizer o seguinte, se eu tenho a livre apreciação do juiz no momento da produção da prova, o juiz, pessoal, ele é o chamado do perito dos peritos, né? O perito peritório. O juiz, ele recebe aquele laudo do perito e ele fala, não acredito, eu vou motivar da minha forma, eu não concordo com esse laudo, né? E eu vou vir com a minha decisão com relação a isso. O juiz só precisa motivar por que ele não utilizou aquele laudo, por que ele julgou contrário àquele laudo. O que você tem que levar para sua prova é que o juiz não fica adstrito ao laudo. Ele pode aceitá-lo, pode rejeitá-lo, no todo ou em parte. Ele fala, esse pedaço aqui eu aceito, essa outra que eu não aceito, tá? E o juiz ainda poderá mandar suprir formalidade, complementar o laudo, esclarecer o laudo e ainda determinar a produção de um novo exame, se ele entender que isso é conveniente. Isso está tudo no Código de Processo Penal com relação a isso. Vamos lembrar sempre que o juiz, artigo 182, o juiz é o perito peritório. Olha lá. O juiz não fica adscrito ao laudo, podendo aceitá-lo, rejeitá-lo no todo ou em parte, tá? Cuidado com isso. O artigo 184 traz um negócio muito interessante, né? Com relação ao exame de corpo de delito. Salvo o caso de exame de corpo de delito, o juiz ou autoridade policial negará a perícia requerida pelas partes quando não for necessário o esclarecimento da verdade. Muito cuidado, pessoal, o pessoal fala o seguinte, é obrigatório, toda perícia tem que ser realizada. Gente, olha só, eu, como parte, posso pedir para a autoridade policial requisitar produção de provas, né? E o delegado pode falar, não, não vou produzir essa prova. Ele está obrigado? Não, não está. A não ser que seja exame de corpo de delito. Então, qualquer produção de prova, né? O delegado pode produzir essa prova ou não, a requerimento das partes. A única que ele não vai poder dizer não é o exame de corpo de delito, tá? Então, muito cuidado. Olha aqui. Salvo o exame de corpo de delito, o juiz ou autoridade policial negará a perícia requerida pelas partes, quando ele entender que não é necessário para o esclarecimento da verdade. Perfeito. Outro capítulo com relação ao às provas. Outra forma de produção de prova vai ser o interrogatório. O interrogatório também costuma cair muito em prova, tá, pessoal? A partir do artigo 185 do Código de Processo Penal, que nós estamos analisando agora. O que seria o interrogatório? Gente, o interrogatório, ele é aquele ato que vai oportunizar ao acusado dar a sua versão dos fatos. Entendeu? Então, nada mais é do que o exercício da sua autodefesa. Eu vou ter o interrogatório tanto na sua fase judicial, quanto na sua fase policial, tá? E o interrogatório judicial, ele tem que obedecer algumas regras, tá? E essas regras estão aqui no artigo 185, tá bom? Mas antes de nós falarmos sobre isso, o que seria a natureza jurídica do interrogatório? O interrogatório, pessoal, ele pode ser um meio de prova, porque eu vou estar perguntando para o réu algumas coisas, ele vai falar, então eu posso estar realmente provando que o crime aconteceu. Pode ser considerado um meio de defesa, tá? Então, no momento em que há uma corrente que fala que é uma forma de defesa, autodefesa, que ele vai realmente proferir aquilo ali para se defender. Há uma corrente que entende que é tanto meio de prova quanto meio de defesa, e há uma corrente que entende que primordialmente é um meio de defesa, e em segundo plano é um meio de prova, tá? Aqui, a nossa doutrina entende que nós temos uma natureza dúplice, tá? Que ele é tanto meio de defesa quanto meio... porque, olha aqui, na medida em que a Constituição assegura ao réu o direito ao silêncio, o direito de não produzir provas contra si mesmo, e não há mesmo tolerância em relação à eventual mentira do réu. E há, perdão, até mesmo tolerância com relação à mentira do réu. O réu pode mentir sobre os fatos. Ele não pode mentir quanto à qualificação. Qual é o seu nome? Fabiana Pérez. Beleza. Qual a tua idade? 34 anos. Onde você mora? Aqui, qual é o nome da sua mãe? Eu não posso mentir aqui. Mas você matou? Eu falo, não, não matei. Eu tenho uma besta de uma câmera lá mostrando que eu matei alguém. Eu posso falar que eu não matei? Posso falar que eu não matei. Tá? E eu não vou responder como falso testemunho, nada disso. Tá? Só que ele também não perde o seu caráter de meio de prova. Por quê? O juiz poderá levar em conta as declarações do réu em sua sentença condenatória ou absolutória. Entendeu? Então, essa é a ideia. Nós temos um interrogatório como meio de prova e meio de
defesa. Então, olha lá, o artigo 185, ele prevê que o acusado vai comparecer perante a autoridade judiciária, no curso do processo penal, será qualificado e interrogado. A qualificação, nada mais é isso do que eu falei, é eu verificar o nome completo, nome do documento, nome do pai, endereço, profissão. São perguntas sobre ele, sobre a personalidade dele, saber quem ele é, tá? E eu vou ter uma parte que é um interrogatório. Na qualificação, ele não pode mentir. No interrogatório, é admitido que ele minta, tá? E essa qualificação e o interrogatório tem que ser na presença do defensor dele. Pode ser um defensor que foi constituído por ele, constituído através de uma procuração, ele contratou o advogado, ou pode ser nomeado, no caso da defensoria pública, ou se não tiver defensoria pública no local, qualquer advogado que estiver lá no corredor do fórum, tá? Lá no corredor do fórum, porque ele não pode fazer nada sem advogado, tá? Outra coisa, eu posso fazer um novo interrogatório? Pode. O artigo 196 também possibilita isso, tá? Olha aqui, o artigo 196 diz o seguinte: a todo tempo, o juiz poderá proceder a novo interrogatório de ofício ou a pedido fundamentado de qualquer das partes. Ok? Deixa eu ver aqui o que é mais importante em relação a isso. Momento do interrogatório. Gente, olha só. Nós tivemos grandes modificações no Código de Processo Penal, mas temos que entender que nos procedimentos o interrogatório, ele é realizado por último, tá? É o último procedimento. Qual que é a ideia dele ser o último procedimento, a última fase? Porque, gente, olha só, isso é uma situação relacionada ao seu exercício de defesa. Entenda comigo que o interrogatório é um exercício também de autodefesa, né? Porque dentro do interrogatório eu posso falar circunstâncias que vão me defender. Só que eu vou poder também utilizar o interrogatório, pessoal, como uma situação meio de prova. Então, como que eu vou vir e vou falar sobre o que estão me acusando, sem saber realmente o que as outras partes vão falar? Então, é muito mais fácil, eu preciso privilegiar aquele momento em que eu tenho eu ouço tudo o que estão me acusando, e eu preciso contradizer o que está sendo dito. Isso é o contraditório. O contraditório é eu contradizer o que está sendo dito. Então, como que eu vou contradizer o que está sendo dito se eu fui a primeira a falar? Todo mundo vai. Eu não vou ter um outro momento para falar. Então, eu preciso saber o que todo mundo vai falar, o que todo mundo vai me acusar, para aí sim, depois, eu poder me defender, tá? A ideia também é que o interrogatório seja acompanhado do defensor, tá? Antes do interrogatório, pessoal, é possibilitado o direito de entrevista prévia reservada entre o acusador e o defensor. Porque, às vezes, olha só o que aconteceu no procedimento. Eu me lembro como se fosse hoje. Teve uma prisão em flagrante quando eu trabalhava na justiça, né? Uma prisão em flagrante de um cara que tinha matado outro num garimpo, e o objeto era uma lanterna. Gente, ele deu lanternada na cara do cara, que a cara do cara deformou. O que se sabia, né, era que a, a, o motivo tinha sido porque um tinha pegado o ouro do outro e tal. No dia dos fatos, e uma pessoa era idosa e o outro era a pessoa mais nova, né? O acusado era mais novo, a vítima era mais idoso. O advogado, no dia, para pedir a revogação da preventiva, foi lá conversar com o juiz, falou: doutor, foi legítima defesa, foi não sei o quê. Aí o juiz até riu: pô, como legítima defesa com 50 lanternadas, a cara do cara tá deformada, né? Não concedeu. O cara ficou preso o processo todinho. No final aí, no dia da audiência de instrução, o cara estava preso, né? E até então o advogado estava tentando levantar essa tese de legítima defesa, era o que a gente lembrava que o advogado ia fazer. Chega na hora, a testemunha falou o seguinte: olha, eu não vi, eu até prendi ele, mas eu prendi ele, tipo, horas depois do crime, mas uma dona de um bar, que eu não me lembro o nome dela, foi que me falou que o fulano tinha matado o ciclano, né? Aí o advogado já vê a anteninha dele aqui. Ixi, beleza. A outra testemunha era um policial que já tinha falecido. E o único policial que estava lá como testemunha disse que não tinha visto, que ele fez a prisão muito depois, e que ele fez a prisão porque populares tinham falado que o cara tinha matado o outro, mas que ele também não sabia nem informar quem eram esses populares. Na hora do momento do interrogatório, o advogado pediu licença para ter uma entrevista reservada.
com o cliente dele. Quando ele voltou, o juiz perguntou, qual foi o motivo de ter cometido esse crime? Ele falou assim, não cometi esse crime. Não matei ninguém, eu nem conhecia a vítima. Gente, esse momento é de crucial importância. E pode isso acontecer? Pode. O jogo todo virou. Entendeu? Se eu não tenho nenhuma testemunha que me aponta que ele conhecia, nenhuma testemunha que ele vai conseguir demonstrar que ele cometeu o crime. Ele falou lá na... Gente, eu comecei a rir. Falei, puta merda. Ele falou na cara dura, eu tô preso aqui injustamente, eu não conhecia ele, eu nunca tinha visto a vítima, eu não matei, eu não sei o que eu tô fazendo aqui. O que aconteceu com ele? Ele foi absolvido. Por quê? Porque eu não tinha outra prova. O Ministério Público não tinha outra testemunha. E por mais que fosse atrás, não ia achar mais. Entendeu? O advogado utilizou disso, sim. Pô, professora, mas isso é uma sacanagem, não sei o quê. Gente, existe estudo de direito de defesa. Se eu não tenho nada que me acuse, para que eu vou? Não, olha, ninguém falou que eu matei, mas eu vou falar porque eu sou muito honesto. O cara não quis, pô. Ele podia defender, podia, mas ele não quis. Entendeu? Então, é reservado. Então, por isso que a ideia de que o interrogatório é o último ato do procedimento, tá? Interrogatório de réu preso, pessoal, atenção. Código de Processo Penal estabelece como regra que o interrogatório do réu preso deve a regra, atenção, o interrogatório do réu preso tem que se dar no estabelecimento penal em que ele se encontre e não mais no fórum, como determinado no artigo 185, parágrafo 1º. Vamos ver o que tem aqui nesse artigo 185, parágrafo 1º. Ele diz: o interrogatório do réu preso será realizado em sala própria no estabelecimento em que tiver recolhido, desde que estejam garantidos a segurança do juiz, do membro do MP e dos auxiliares, bem como a presença do defensor e a publicidade do ato, tá? Então, muito cuidado com relação a isso. Então, preciso ter sala própria e garantir a segurança de todo mundo que está na justiça, tá? Isso daí não se confunde com a videoconferência, tá, pessoal? Não, a ideia disso daqui é que o juiz vá até o estabelecimento. Só que, gente, claro que isso aí não é muito possível, né? Às vezes eu deslocar toda a máquina judiciária para o estabelecimento prisional. No segundo. Então, olha só. Às vezes, não é possível sempre que o juiz leve toda a máquina judiciária para dentro do presídio. É o que a gente vê na maioria da situação, né? Então, caso isso não seja possível, o interrogatório pode acontecer no fórum, o que acontece na maioria das vezes, tá? Posso ter relatório por videoconferência? Também posso ter por videoconferência, tá? Por videoconferência, nós vamos ter aqui artigo 185, parágrafo 2º. Olha o que ele fala. Excepcionalmente por decisão fundamentada, então o juiz tem que fundamentar, tanto de ofício ou a requerimento das partes, poderá se realizar o interrogatório do réu preso por sistema de videoconferência ou por outro recurso tecnológico que transmita som, imagem em tempo real, desde que a medida seja necessária para atender a uma das seguintes finalidades. Preciso conhecer essas finalidades porque vai vir na minha prova? Preciso. Primeiro, prevenir risco à segurança pública quando exista fundada suspeita de que o preso integra organização criminosa ou de que por outra razão possa fugir durante o deslocamento. Segundo, viabilizar a participação do réu no referido ato processual, quando haja relevante dificuldade para seu comparecimento em juízo por enfermidade ou por outra circunstância pessoal. Impedir a influência do réu no ânimo da testemunha ou da vítima, desde que não seja possível colher o depoimento deste por videoconferência. Responder a grave questão de ordem pública, tá? Olha só, pessoal. A jurisprudência, ela diz o seguinte, que não é garantido ao réu assistir por videoconferência o depoimento da testemunha, tá? A testemunha está temerária, está com medo do réu, então ela não quer o réu lá presente. O réu, por exemplo, está no presídio fazendo por videoconferência. Gente, não é garantido para ele a participação neste interrogatório. Não é. Perdão, nesta oitiva da testemunha. Não é. A jurisprudência diz que não é garantido para ele, se ele está fazendo por videoconferência, assistir esse testemunho, se a testemunha se preferir que não seja assistida. Assim como acontece presencialmente. Toda vez que eu vou para uma audiência, o juiz pergunta se eu estou confortável em prestar meu depoimento na frente do réu. Por ser policial, tranquilo, né? Dificilmente você vê um policial que vai falar assim, não quero, né? Mas geralmente a testemunha tem muito medo, tá? Então, dê uma olhada que vai cair na sua prova. O que é regra? A regra é que o interrogatório seja realizado no ambiente carcerário, com a presença do juiz. Quando isso não é possível,
faz no fórum. De forma excepcional, videoconferência, tá? Isso que eu preciso que vocês entendam. Eu vou precisar também que tenha uma pessoa com o réu e tem uma pessoa também no local da audiência com o juiz, tá? Então, dá uma olhada aqui nas etapas do interrogatório por videoconferência. Primeiro, tem que ter uma decisão judicial. Pode ser tanto a pedido ou a requerimento das partes, tá? Intimação das partes com 10 dias de antecedência do ato. Então, com pelo menos 10 dias de antecedência, tem que intimar para dizer que vai ter essa audiência. Antes do interrogatório, o PED pode acompanhar pelo mesmo sistema tecnológico todos os autos de audiência de instrução, lembrando que a jurisprudência é clara em dizer que não é garantido a ele, não é um direito subjetivo dele acompanhar o depoimento da testemunha que está prestando por videoconferência, tá? Se ela assim não quiser. Antes do interrogatório, tem que ter o direito de entrevista prévia e reservada com o defensor, e aí sim eu realizo o interrogatório por videoconferência. Ok? As etapas do interrogatório, senhores. Olha aqui. Vamos olhar lá no artigo 187. Eu tenho aqui, artigo 187, essas etapas do interrogatório, tá? Primeiro, pessoal, o interrogatório é um ato escalonado. Ele acontece mais de uma fase. Eu tenho duas fases no interrogatório. Primeiro, né? Eu falo sobre a pessoa do acusado, dê uma olhada aí, e sobre os fatos. Entendeu? E aí, primeiro, eu vou perguntar para ele sobre a qualificação dele. Olha aqui o que diz o parágrafo 1º do artigo 187. Na primeira parte do interrogatório, será perguntado sobre a residência, meios de vida ou profissão, oportunidade social, lugar onde exerce sua atividade, vida pregressa, notadamente se foi preso ou processado alguma vez, e, em caso afirmativo, qual o juízo do processo, se houve suspensão condicional da condenação, qual a pena que foi imposta, se ele cumpriu e outros dados familiares e sociais. Entendeu? A ideia aqui é que nesta primeira parte do interrogatório ele não possa mentir, tá? E ele também não vai ter o direito de ficar calado nessa parte do interrogatório, tá certo? Um ponto importante, pessoal, também se pergunta para ele sobre a existência de filhos, né? Essa preocupação com a infância é muito importante, porque olha, você tem filho, tem alguém que cuida, a mãe dele tá com ele, você é a única pessoa, por quê? Porque isso vai influir, inclusive, na liberdade dele, tá? A idade dessas crianças, se tem alguma deficiência, entendeu? Porque daí eu posso prender ele domiciliarmente, também com relação a isso. Já a segunda fase do interrogatório, pessoal, são as perguntas, relacionadas mesmo à própria acusação. Então, eu vou perguntar para ele se teve algum motivo particular de atribuir para ele, se ele conhece a pessoa que foi imputada o crime, quais foram os motivos, né, os pormenores que levaram ele a realizar aquela conduta, como aquela conduta foi realizada, né? Ele pode negar, sim, assim como muitas vezes a gente vê o cara falando também. Na parte aqui, não pode, ele pode sim mentir. Não quer dizer, olha, você pode mentir, não. Não vai falar, olha, você pode mentir, mas você pode ficar calado, se você não quiser falar, você não fala, né? Mas a mentira aqui não tem uma consequência jurídica, criminal para ele, tá? Se no caso, pessoal, eu tiver concurso de pessoas na prática do crime, por exemplo, duas ou mais pessoas praticando aquela infração, um interrogatório deles vai chamar de modo separado, tá? Professora, e se um dos réus for advogado? Esse réu vai poder acompanhar o interrogatório do outro? Não, não vai. Mesmo que esse réu estiver exercendo pessoalmente sua defesa. Por exemplo, a Pâmela é advogada, né? A Brenda ainda não é advogada, mas ainda, porque ela vai fazer o exame de ordem, ela vai passar agora, né? A Pâmela é advogada, comete um crime junto com a Brenda. A Pâmela é ré, a Brenda também é ré. Ocorre que a Pâmela, resolveu ser advogada em causa própria. E a Brenda tem um outro advogado. No momento do interrogatório da Pâmela, a Brenda não pode estar presente, mas a defesa da Brenda pode estar presente. Agora, no momento do interrogatório da Brenda, a Pâmela é sua própria defesa. Ela vai poder estar presente? Não, ela não vai poder estar presente, mesmo que ela seja a sua advogada, tá? Então, tome cuidado com relação a isso. No artigo 192, vamos lá olhar esse artigo 192, ele vem falando da pessoa que ela é muda, tá? Então, ela diz, o interrogatório do mudo, do surdo ou surdo-mudo, será feito pela seguinte forma. Primeiro, ao surdo serão prestadas por escrito as perguntas que ele responderá oralmente. Ao mudo, as perguntas serão feitas oralmente, respondendo por escrito. Ao surdo-mudo,
as perguntas serão formadas por escrito, do mesmo modo dará as respostas, tá? Ah, não sei escrever, gente, é um problema, né? Caso o interrogando não saiba ler e escrever, intervirá no ato como intérprete e, sob compromisso, pessoa habilitada a entendê-lo. Ah, não tem quem entenda. Ah, gente, aí é um problema, né? O artigo 193, pessoal, vai tratar sobre a pessoa quando ela não fala a língua nacional. Dê uma olhada. Quando o interrogando não falar a língua nacional, o interrogatório será feito por meio de intérprete, tá? Se precisar. Porque eu já tive situações em que o interrogando não falava a língua nacional e a própria juíza conduziu o interrogatório, traduzindo as perguntas, enfim, né? Eu já vi essa situação. Mas levem a literalidade do artigo 193, tá bom? Aqui nós falamos já sobre o novo interrogatório, né? Características do interrogatório que pode vir ser cobrado na sua prova. O interrogatório, pessoal, é um ato personalíssimo. Quer dizer o seguinte, que somente poderá ser exercido pessoalmente pelo acusado. Caso o acusado seja uma pessoa jurídica, vai interrogar o representante legal da pessoa jurídica. É um ato contraditório. Quer dizer, as partes têm o direito de requerer esclarecimentos que entenderem necessários e pertinentes após o questionamento do juiz. É um ato assistido tecnicamente, como assim? É direito do réu, presença da defesa técnica no ato do interrogatório, ato oral. Ah, olha só, isso aqui é tão interessante, pessoal. Por exemplo, assim, uma testemunha fica com medo do interrogado. Perdão. Uma testemunha fica com medo do réu e pede para que ele não esteja na sala, que ela não seja vista por ele, tá? No momento do interrogatório. Ele pode ser tirado da sala? Pode. Mas o exercício do direito de defesa dele vai continuar sendo protegido? Vai, porque o advogado dele pode continuar lá. Então, atenção com relação a isso. É um ato oral. O interrogatório, de regra, tem que ser feito oralmente, né? A não ser que seja aquelas circunstâncias mesmo de condição pessoal do acusado. Ato individual, né? No caso de coautoria ou participação, cada acusado vai ser interrogado de forma individualizada. Ato bifásico, lembra lá, tem a qualificação e depois pergunta sobre o que aconteceu, sobre o mérito do fato. Judicialidade é feita perante o juiz, espontaneidade decorre da oralidade e de ser feito também um ato personalíssimo, tá? E a confissão? Beleza. Estamos no artigo já 197. Artigo 197 até o artigo 200 trata sobre a confissão. Pessoal, olha só. A confissão é a aceitação pelo acusado da infração penal que lhe é atribuída. É um ato voluntário, no sentido de que o réu precisa querer confessar para a validade do ato. Mas não precisa ser espontâneo, tipo assim, partir da cabeça dele. Não, pode ser alguém que fala, olha, vai lá e confessa, é melhor, tá? A confissão pode ser simples, quando o acusado reconhece pura e simplesmente a prática do crime, ou pode ser qualificada, quando ele confirma um fato, mas ele acrescenta um fato imperioso ou modificativo, como excludente de ilicitude. Olha, eu realmente matei o José, mas eu matei porque ele ia me matar. Confissão qualificada. A confissão qualificada deve ensejar atenuante da pena do condenado quando utilizada pelo juiz como elemento de convicção. É complexa quando reconhece mais de uma imputação. E pode ser ainda judicial, feita perante o juiz, ou extrajudicial, quando não é feita perante o juiz. Tranquilo com relação a isso. Características também da confissão. Atenção, ato personalíssimo, ato livre, tá? E divisibilidade. Com relação ao personalíssimo e ato livre, tranquilo. A divisibilidade, pessoal, é porque ela pode ser aceita em todo ou em parte. Entendeu? Tipo assim, olha, eu realmente matei, mas não foi como está escrito aí pelo MP. Entendeu? Isso que acontece. O juiz pode aceitar apenas parte da confissão, mesmo que ela tenha sido feita de forma integral. Retratabilidade. Gente, o artigo 200 diz o seguinte, dá uma olhada lá. Olha o que ele fala. A confissão será divisível e retratável, sem prejuízo do livre convencimento do juiz, fundado no exame das provas em conjuntos. Quer dizer o seguinte, fala da divisibilidade, da retratabilidade, e ele diz que a confissão pode ser alterada pelo réu, tanto integralmente como parcialmente. O juiz, não obstante isso, não se vincula a essa nova versão, tá? Aqui nós vamos ter as espécies de confissão, tá, pessoal? Olha só, a confissão pode ser judicial ou pode ser feita também extrajudicial, perante o juiz ou não, tá? Feita fora do processo. Ela pode ser imprópria, que seria feita perante o juiz incompetente, tá? Eu confessei para um juiz que não era competente para aquela causa, mas não deixou de ser confissão. A confissão pode ser simples, nós acabamos que a gente falou já delas agora anteriormente. Simples quando não apresentar qualquer outro fato que beneficie o réu, ou qualificada,
que ele fala, né? Olha, eu realmente fiz isso, mas tem um fato que me beneficia. Foi por uma excludente, enfim. Pode ser uma confissão expressa ou implícita. Isso está relacionada com a manifestação da vontade, tá? A implícita não é aceita, tá? Eu preciso expressamente ele falar com todas as letras, não simplesmente é ficar calado. Você, então, implicitamente você confessa porque você não quis se defender. Não, tá? Cuidado. Requisitos da confissão: verossimilhança, certeza e clareza, tá? Deixa eu ver o que é importante aqui. Com relação ao ofendido. Quanto à confissão, tá aqui, tá bom? Quanto ao ofendido, artigo 201, pessoal. Artigo 201. Vamos tratar sobre ele. Vai lá para o seu artigo 201. O ofendido, pessoal, está dentro, sim, do capítulo das provas, porque o que ele fala também é um meio de prova, tá? É possível o ofendido será qualificado e perguntado sobre as circunstâncias da infração, quem seja ou presuma ser o autor do fato. Então, a qualificadora também, vou fazer aquelas mesmas perguntas que eu faço para ele: nome, endereço, profissão, enfim, e sobre os fatos. Então, o interrogatório não é um interrogatório, é uma oitiva, tá? Vai ser feito dessa mesma maneira, também bifásica. O ofendido, ela é vítima, tá, pessoa? É a pessoa que sofre a lesão causada pelo crime, tá certo? Cuidado. É possível a condução coercitiva do ofendido, tá? Parágrafo 1º do artigo 201. Olha aqui. Se intimado para esse fim, deixar de comparecer sem motivo justo, o ofendido poderá ser conduzido à presença da autoridade. O réu não. Caraca, Fabi, mas o réu que tinha que estar lá, não, pô. Lembra que o interrogatório do réu é exercício de um direito de defesa? Sim, é exercício de um direito de defesa. Ele não é obrigado a exercer um direito de defesa. Entendeu? Ele não é obrigado. Então, eu não posso simplesmente falar: ele não veio, eu vou lá buscar ele. Não. Agora, ofendido, sim. Tá? Ele é prova, ele é testemunha. Ele pode ser, sim. Tá? Deixa eu ver o que é mais importante. O ofendido presta declarações e não depoimento. Então, ele não compõe o rol de número máximo de testemunhas, tá? Delitos sexuais, importante jurisprudência. Depois eu vou passar uma lista de jurisprudência com relação a isso, tá? Quem, inclusive, vai começar comigo a partir do dia 13, o grupo de estudos vai receber isso diariamente. Olha aqui: delitos sexuais comumente praticados ocultas, a palavra da vítima possui especial relevância, desde que esteja em consonância com as demais provas acostadas nos autos. Então, se sabe, por exemplo, delitos de violência, delitos sexuais, são delitos que eles só acontecem à espreita de outras pessoas, né? Ninguém vê aquilo ali. E por ninguém ver, pessoal, a palavra da vítima é algo muito importante. Eu preciso da palavra da vítima. Só a vítima estava ali naquele local. Mas eu preciso também corroborar isso com outros elementos, com um laudo, enfim, tá? Deixa eu ver aqui de novo. Vamos lá. Prova testemunhal. Atenção. Prova testemunhal, estou lá nas testemunhas, artigo 202. Gente, olha só. Desde o artigo 155 até o artigo 250, vocês precisam ler todos os artigos. Fato. Não tenho nem o que discutir com relação a isso. Prova testemunhal é uma das provas mais relevantes, tá? Então, eu tenho aqui uma pessoa desinteressada e capaz de depor, que perante a autoridade judiciária declara que sabe acerca dos fatos. Então, qual é o objetivo? Trazer ao processo dados de conhecimento que deveriam ser de percepção sensorial daquele que é chamado a depor, tá? Eu tenho aqui o artigo 202 com relação a isso. Característica da prova testemunhal também: judicialidade, oralidade, já trouxemos isso. Cuidado. Eu tenho algumas pessoas, conforme eu tenho lá no artigo 221, tá? No artigo 221, ele traz a possibilidade de pessoas que podem trazer o documento por escrito, que é quem? O presidente e vice-presidente da República, presidente do Senado, da Câmara dos Deputados, do Supremo Tribunal Federal, poderão optar por prestação de depoimento por escrito, tá? E também o surdo mútuo. Cuidado com relação a isso. Tem que ser objetivo, retrospectividade, então ela vai falar de fatos passados, individualidade também, ninguém vai estar lá, as testemunhas todas juntas, não, tá? Nada disso. Classificação das testemunhas costuma cair muito em prova. Eu tenho a testemunha chamada de testemunha direta. É aquela testemunha, pessoal, que teve conhecimento dos fatos de forma direta. A testemunha indireta, ela tomou conhecimento dos fatos por intermédio de terceiras pessoas, né? É aquela do ouvir dizer, né? Então, eu, por exemplo, se eu presenciei um crime, eu sou testemunha direta. Se alguém presenciou o crime e me falou, eu sou testemunha direta.
Eu posso ter testemunha numerária, que é contada com o número máximo de testemunhas permitidas para cada parte, tá? E a extranumerária, que não é considerada para o número máximo. Por exemplo, a vítima não é considerada para o número máximo, tá? Testemunha arrolada é aquela que ela é pedida pelas partes. Então, o Ministério Público já colocou lá no rol de testemunhas, olha, eu quero ouvir a Fabi, beleza, vai estar lá meu nome. Então, testemunha arrolada, tá? No próprio denúncia ou queixa-crime na resposta escrita. E eu voltei aqui a testemunha referida. Por exemplo, eu fui arrolada. Aí eu falo, olha, mas a Pâmela estava lá comigo, a Pâmela viu. E o melhor, a Pâmela não foi chamada aqui, mas a Pâmela, ela estava muito mais perto do que eu, então ela viu a cara do cara. Quer dizer, o juiz pode intimar, a Pâmela pode. A Pâmela é uma chamada testemunha referida, porque ela foi referida pela testemunha arrolada, tá? A testemunha própria, ela presta declaração a respeito da infração penal, e eu tenho a testemunha fedatária, também instrumental ou imprópria, que ela peça declaração sobre a regularidade de um ato do processo do inquérito, não sobre a própria infração, tá? Eu tenho a testemunha vulnerável, é aquela que, em face de suas condições pessoais ou do crime, possam vir a ser intimidadas, tá? De forma que aquelas testemunhas que elas não querem prestar, né, depoimento perante outras pessoas. E aí, aquelas testemunhas que, mesmo que elas queiram, elas não podem. Nós vamos ter aqui o caso da escuta especializada, né? A Lei 3.431 de 2017 trouxe a chamada escuta especializada, né? Que é aquela escuta de pessoas que realmente não pode ser prestada pela própria autoridade policial, né? Por exemplo, caso de criança, né? Então, dá uma olhada. Dê uma olhada aqui. A escuta especializada é o procedimento de entrevista sobre situação de violência com criança ou adolescente perante órgão de rede de proteção, limitando o relato estritamente ao necessário para o cumprimento de sua finalidade. Depoimento especial, procedimento de oitiva de criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência perante a autoridade policial ou judiciária. A criança ou adolescente será resguardado de qualquer contato, ainda que visual, com o suposto autor ou acusado ou com outra pessoa que represente ameaça, coação ou constrangimento. Então, aqui, nós temos, até trouxe para vocês aqui os outros artigos, tá? Com relação à escuta especializada, indico para vocês a leitura com relação a isso, está aqui nos slides de vocês, tá? Estou tendo que fazer isso porque está dando aquele delay que teve na última aula. Produção de prova testemunhal. Artigo 212, senhores. Estamos aqui no artigo 212, tá? Eu vou fazer o seguinte. Para essa aula não ficar muito grande, eu vou encerrar esse bloco agora, tá bom? E no próximo bloco a gente dá início já com esse tema de produção de prova testemunhal. Perfeito? Pessoal, foi um prazer inenarrável estar essas horinhas com vocês aqui, trabalhando sobre isso. E a gente volta num próximo bloco, também tratando sobre esse assunto, para a gente fechar esse tema de provas no processo penal. Perfeito?